Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de passar para vocês dois recados. O primeiro, para validar a sua presença no Classroom, é necessário vocês acessarem a atividade obrigatória, responder as duas questões e clicar em enviar. Aí a sua presença vai estar registrada. O segundo recado são para aqueles alunos que pegam atividades impressas na escola. Não esqueça de devolver essas atividades. Afinal, a partir do momento que você devolve, o teu professor poderá corrigir a atividade e depois lançar a sua nota como tem que ser feito. Sendo assim, feitos os dois recados, vamos então para a nossa aula de hoje. A nossa aula vai ser uma retomada do que falamos nas duas últimas aulas, uma retomada do conteúdo relacionado ao mundo no século XXI, considerando então os sistemas de circulação que nós falávamos como os meios de transporte e as redes de informação. Então nós vamos perceber como está essa condição do mundo no século XXI. Vamos retomar um pouquinho esses conteúdos, certo? Bom, o objetivo então é fixar esses conteúdos, ou fixar melhor, visto que nós já observamos uma vez, relacionados ao mundo no século XXI, considerando então os meios de transporte e comunicações. A dinâmica que nós vamos utilizar é a resolução de exercícios propostos em diferentes vestibulares e no Enem. Então, fique bem atento para que você consiga acompanhar essa aula e entender o objetivo dela. Pois bem, vamos então à nossa primeira questão, sobre os diferentes tipos e usos de transportes no Brasil e no mundo. Considere as afirmações a seguir. Temos então a primeira afirmação, recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados. A vantagem está em transportar o produto do início ao fim, ou seja, retira-se do local de produção e entrega ao destino final, sem a necessidade de outros meios de transporte. Vamos parar um pouquinho e pensar. Recomendado para pequenas distâncias. E outra dica importante, aquele meio de transporte em que é possível retirar do local em que foi produzido e levar até exatamente onde ele vai ser consumido. Ora, que meio de transporte poderia ser mais flexível do que esse? Só que tem um aspecto negativo também colocado. Apresenta custos mais elevados. Ora, se a gente for parar para pensar, essa frase ela faz referência então ao transporte rodoviário. Por quê? Ora, é aquele ideal para pequenas distâncias, mas ele apresenta custos elevados, tanto com o próprio caminhão especificamente, como também para a manutenção das rodovias, por exemplo. Então significa, embora o custo seja maior, ainda assim nós sabemos é a principal ou é o principal meio de transporte utilizado no Brasil. Bom, vamos então para a segunda frase. A segunda afirmação diz assim: utilizado para grandes distâncias, envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas e mercadorias de custo e lucro mais elevado. Apresenta um elevado custo, porém uma velocidade maior. Opa, a última parte da frase nos dá uma dica extremamente importante, uma velocidade maior. E também ele comenta lá no começo dizendo, utilizado para grandes distâncias. E é o deslocamento de pessoas e mercadorias que possuam um lucro, um valor agregado maior. Sendo assim, nós estamos fazendo referência ao transporte aéreo. Observe as características que são colocadas aqui, tanto as positivas quanto a negativa. Pense como que esse meio de transporte se apresenta à nossa necessidade, à necessidade da população em geral. 3. Recomendado para países de grande extensão territorial, apresentando altos custos em sua estruturação, porém baixos custos em sua manutenção. Transporta pessoas e mercadorias consumindo uma quantidade de energia relativamente pequena. Lembra na nossa aula que eu mostrei para vocês um quadro comparativo entre o Brasil e outros países?
Um dos países que naquele momento eu dei destaque foi justamente para a Rússia, que é um país grande, afinal é o maior em extensão territorial, e nós percebemos que a principal escolha para o país é o transporte ferroviário, ou seja, ele é o ideal para grandes distâncias. Um país grande como o Brasil deveria também ter um desenvolvimento melhor das linhas férreas. Seria uma excelente opção para o país. Considerando também que se gasta pouca energia e há um baixo custo na manutenção. Então, a terceira frase faz referência ao transporte ferroviário. Então, se a gente for observar, havia essa sequência de alternativas para essa questão e dizia as proposições que consideramos anteriormente representam respectivamente a descrição dos transportes. Então, desse exercício, a resposta certa seria a letra A, rodoviário, aéreo e ferroviário. Por isso, respectivamente. Então, obedecendo a ordem em que as frases foram apresentadas para vocês. Durante a leitura, eu já fui pontuando e fui colocando esses exemplos de transporte para que nós pudéssemos enxergar que a resposta certa seria então a letra E. Bom, agora é a vez de vocês. Vamos parar um pouquinho e pensar sobre esse exercício, considerando a extensão do território brasileiro, porque nós falamos sobre ser apropriado para maiores ou menores extensões. Qual seria a melhor forma de transportar as mercadorias produzidas nas diferentes regiões do Brasil ou nas diferentes regiões do país? Pare um pouquinho, pense no que nós falamos e anote a sua resposta.
E aí, pessoal, pensaram essa questão? Simples também, não é? Visto o quanto nós já falamos sobre isso. Por conta do Brasil, então, ter uma extensão muito grande, o interessante seria investir em modais diversos, dando prioridade para pequenas distâncias, o rodoviário, aproveitar melhor os rios como vias de circulação e investir mais nas ferrovias, de um modo que sejam mais integrados entre eles, possibilitando então um transporte multimodal. Então percebam que o ideal seria para o país investir mais nessas ferrovias. Mas é claro, os outros meios de transporte não seriam desconsiderados. Afinal, levar o produto até a porta da nossa casa, um trem não poderá fazê-lo, mas o caminhão consegue fazer. Então, por isso, sempre pensar que todos os meios de transporte apresentam vantagens e desvantagens, ok? Vamos então pensar aqui a nossa questão 2. As ferrovias são frequentemente indicadas como a melhor opção para o escoamento de cargas e até mesmo de pessoas em todo o território nacional. Entre as vantagens desse tipo de transporte que oferece ao país, podemos assinalar exceto, ou seja, nós temos aqui 5 alternativas e nós precisamos perceber dessas qual não faz referência ao transporte ferroviário. Então, você terá aí um minutinho para responder essa questão. E aí, pessoal, a questão é relativamente simples, não é? Percebam, nós temos aqui 5 alternativas e nós temos que saber qual não faz referência ao transporte ferroviário. Então, exceto. Veja, letra A diz que são baixos custos de manutenção e consumo. Isso a gente sabe que é algo que faz parte do transporte ferroviário. Agora, a letra B diz participação no deslocamento de todo o percurso da mercadoria ser entregue. Todo o percurso. Quer dizer, tira de dentro da indústria e leva até a porta da nossa casa. Nós sabemos que, infelizmente, o transporte ferroviário não tem essa condição. Então, por isso, é a única alternativa que é uma desvantagem, na verdade, desse tipo de transporte. Vamos pensar, então, mais uma questão. De todas as transformações impostas pelo meio técnico-científico informacional, a logística de transportes, interessa-nos mais de perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples, o potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transportes condizente com a escala geográfica do país. Observe, nós estamos fazendo referência a um tipo de transporte em que haja conexão.
intermodal, né? De modo que vários tipos, vários meios de transporte poderão ser utilizados para transportar as mercadorias e também transportar as pessoas. Bom, a necessidade de modais de transporte interligados no território brasileiro se justifica por quê? Então vamos ver as alternativas. Variações climáticas no território associadas à interiorização da produção. Letra B, grandes distâncias e a busca da redução dos custos de transporte. Grandes distâncias e a busca da redução dos custos de transporte. Pense um pouquinho sobre essa alternativa. Letra C, formação geológica do país que impede o uso de um único modal. Letra D, proximidade entre a área de produção agrícola intensiva e os portos. E a letra E, diminuição dos fluxos materiais em detrimento dos fluxos imateriais. Veja, é possível perceber com facilidade que a resposta da letra B seria a ideal para o exercício. Porque dizer que grandes distâncias e a busca da redução dos custos é uma alternativa, o transporte intermodal, é estar conectado com tudo que nós já falamos anteriormente. Quer dizer, o Brasil tem um território muito extenso, seria importante utilizar diferentes formas de transporte no país. Então, vale a pena você pensar na viabilidade disso. As demais alternativas, algum erro ou outro, elas apresentarão. Então, fique atento e perceba essas alternativas também. Questão número 4. Como dispositivo de múltiplos usos, o telefone celular tem servido cada vez mais de suporte para a convergência da mídia, potencialidade que o tem tornado alvo de investimentos por parte da indústria. Há previsões de que em 2020, isso foi escrito em 2010, tá? Há previsões de que em 2020 os dispositivos móveis serão o maior meio de acesso à internet. E essa previsão se concretizou? Isso foi escrito há 10 anos atrás. Vale a pena a gente pensar. Será que a nossa primeira opção quando pensamos em internet tem sido o nosso celular? Bom, o contexto da citação se refere a uma das principais características do quê? Letra A, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, capitalismo informacional, capitalismo comercial ou o capitalismo da exploração? Para um pouquinho, você vai ter 2 minutos para pensar essa questão.
E aí, pessoal, pensando as alternativas que se apresentam em relação à citação. Para vocês lembrarem, a citação fazia referência ao fato de que o celular seria então o nosso principal meio de acessar a internet hoje em 2020. Lembrando que o texto tinha sido escrito em 2010. Isso faz parte do quê? É característica de qual tipo de capitalismo colocado aqui? Bom, sem dúvida, eu imagino que você tem anotado então o capitalismo informacional. Afinal, é a partir desse celular que nós poderemos então acessar diferentes informações, acessar diferentes formas também de conteúdos, né? Então, o capitalismo informacional é o que estava representado na citação. Vamos pensar então agora a questão número 5, que diz o seguinte: em dia de maior mobilização, protestos levam mais de 1 milhão de pessoas às ruas no Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas participaram de protestos em várias cidades do Brasil nesta quinta-feira. Próxima. Os protestos ocorreram em várias capitais e centenas de cidades nas 5 regiões do país. Ao todo, 388 cidades tiveram manifestações, incluindo 22 capitais. Observe, então, que a gente está aqui com diversas manchetes, né, de notícias, o título, que nos traz a informação de que as pessoas se mobilizaram e foram às ruas para protestar. Ao se espalharem pelo território brasileiro, esses protestos evidenciaram características do espaço geográfico próprias do atual período histórico da globalização. Entre essas características pode-se mencionar. Perceba, estes protestos que o texto faz referência, nós estávamos então tratando de protestos que aconteceram no Brasil em 2013 e que foram estes organizados pela internet. Então as pessoas tinham lá os eventos nas redes sociais virtuais e acessavam essa informação. Depois foram às ruas para protestar, por diversos motivos. Bom, então pode-se mencionar que essas características estão evidenciadas em qual alternativa? Letra A. Uma frágil articulação entre os lugares, resultante do uso corporativo das redes técnicas de comunicação por grandes empresas, o que inviabilizou a ocorrência das manifestações simultâneas no país. Veja, a alternativa é completamente distante do que as questões aparecem. Ou seja, a gente percebe que houve essas manifestações e que elas aconteceram ao mesmo tempo. Então, a letra A não poderia ser a alternativa do exercício. A letra B, uma estreita articulação entre os lugares, possibilitada pela presença de redes técnicas de comunicação que, por sua vez, viabilizaram a ocorrência das manifestações simultâneas por todo o país, em razão da circulação organizada de informações. Claro, você vai parar, pensar, refletir um pouquinho sobre essa afirmação e logo perceberá que é a resposta desse exercício. Porque essas redes de comunicação possibilitaram que as pessoas pudessem organizar esses protestos e que eles acontecessem de maneira simultânea, porque a rede social virtual possibilitou esses protestos e essas manifestações. Bom, mas vamos ver a letra C, que diz assim, uma frágil articulação entre os lugares, devido a redes técnicas de comunicação e de transporte ainda problemáticas, o que inviabilizou a ocorrência das manifestações. Também está errado porque diz que as manifestações não aconteceram. Letra D, um relativo isolamento entre os lugares, devido à ausência de redes técnicas. Bom, a gente até nem precisaria terminar de ler para saber que a afirmação está errada também. A ausência de redes técnicas, isolamento entre os lugares, é bem diferente do que a gente já tem tratado aqui.
E a letra E, uma estreita articulação entre os lugares, possibilitado pela presença de redes técnicas de transporte, que por sua vez viabilizaram o deslocamento do mesmo grupo de manifestantes por todo o país no mesmo tempo. Veja, embora os meios de transporte realmente fizeram com que as pessoas estivessem nessas manifestações, não foi o que determinou. O que organizou esse processo foi justamente as redes de comunicação, dando um destaque aqui para as redes sociais. Então, como já tínhamos falado, a letra B é a que está adequada como sendo a resposta do exercício. Vale sempre a pena você observar com muito cuidado as alternativas. Algumas serão mais fáceis de reconhecer que estão fora de contexto. Outras precisarão de uma leitura mais atenta. Fiquem sempre atentos a essa situação. Bom, agora é sua vez. Temos aqui um exercício para você pensar. Faça uma relação entre o investimento em tecnologia e o desenvolvimento econômico do país. Então, pare um pouquinho, pensa, escreva um textinho bem organizado estabelecendo essa relação entre o desenvolvimento econômico e o investimento nesse desenvolvimento. Pare um pouquinho, pense e anote sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram fazer essa relação? Também não é difícil, né? Mas vale a pena você fazer um texto bem organizado. Então, é possível perceber que quanto mais o país tem condição de investir em tecnologia, mais a economia se desenvolve. Afinal, a ciência possibilita graus de desenvolvimento importantes em diferentes áreas, incluindo a econômica. Acessar o conhecimento é algo que possibilita avanço e progresso. Então, quando se há esse investimento na pesquisa, no desenvolvimento de novas tecnologias, quando isso é prioridade, nós teremos então um retorno financeiro também. Porque a partir do momento que a pessoa tem esse acesso ao conhecimento, tem acesso a essas novas redes, o desenvolvimento também acontecerá. Então, vale a pena sempre pensar nessa questão do investimento no desenvolvimento da ciência. Muito bem, a questão número 6 traz uma proposta também bem interessante para a gente. A difusão do termo globalização ocorreu por meio da imprensa financeira internacional, em meados da década de 80. Depois disso, muitos intelectuais dedicaram-se ao tema, associando à difusão de novas tecnologias na área da comunicação, como satélites artificiais, redes de fibra ótica que interligam pessoas por meio do computador, entre outras que permitiram acelerar a circulação de informações e de fluxos financeiros. Veja, a frase ela é muito bem escrita, mas a gente precisa muitas vezes ler mais de uma vez para compreender melhor. Mas, em resumo, o que a frase nos diz, ou o que ela nos representa, é uma reflexão sobre essa globalização que nos atinge diretamente, só que em velocidades diferentes, né? Porque quanto mais se tem acesso à rede de computadores, à internet, a velocidade desse fluxo se torna cada vez maior. Bom, no mundo atual, as novas tecnologias abordadas no texto proporcionaram o quê? Letra A garantia do acesso digital? Letra B, a substituição da mídia formal? Letra C, padronização da cultura dos povos? Letra D, transparência dos fatos transmitidos? E a letra E, velocidade de propagação das notícias. Pare um pouquinho e anote a sua resposta correta. E aí, pessoal, conseguiram anotar a resposta? Observem o seguinte, nós temos uma frase
em que ela faz referência a essa velocidade da comunicação pela internet, que a globalização nos proporcionou. Aí você tem então que pensar, no mundo atual, as novas tecnologias abordadas nesse texto proporcionaram o quê? Pense nas alternativas. Letra A, garantia do acesso digital. Todos têm acesso? Como o que nós já conversávamos antes, percebemos que não. Letra B, substituição da mídia formal? Quer dizer, não existem formas, digamos assim, mais tradicionais de comunicação? A televisão, por exemplo? Os jornais de TV deixaram de existir porque eu consigo acessar a informação pela internet? Letra C, padronização da cultura dos povos. Quer dizer, em qualquer país nós teremos sempre os mesmos costumes, exatamente iguais, uma padronização? Ou será que existem formas diferentes de viver nos diferentes países? Idiomas ou outros costumes? Letra D, transparência dos fatos transmitidos. Será? Na internet não circulam informações falsas? Na internet não circulam as fake news? E a letra E, velocidade na propagação das notícias. Observe, é a mais coerente. Ele só se refere à velocidade. Não está dizendo outras informações. Ele diz que hoje as pessoas têm acesso a essas notícias ou essas informações numa velocidade maior. Isso é fato, isso nós sabemos. Realmente temos essa informação na palma da mão, no celular, por exemplo. Mas, como eu disse, é importante sempre saber se aquela informação realmente é verdadeira, porque nem toda informação que se recebe vai ter essa verdade como colocada, certo? Então vale a pena a gente pensar dessa forma também. Bom, durante essa aula nós fizemos alguns exercícios com o objetivo de pensar um pouquinho as redes de transporte e as redes de comunicação. Então, pudemos perceber com os exercícios propostos de que forma os meios de transporte e comunicações poderão ser cobrados em vestibulares e também no Enem. Então, observe que sempre que ler com atenção, o resultado virá com mais facilidade. Você conseguirá reconhecer o que é certo, o que é errado e poderá ter melhores resultados nessas avaliações quando for fazer. Para além disso, foi possível refletir então os conteúdos da ciência geográfica no cotidiano. Foi possível a gente repensar sobre essas redes também. Eu agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aula.